Junho de 2013 entrou para a história do Brasil como a maior mobilização popular desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992. O livro Cidades Rebeldes, Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil reúne diversos textos sobre o acontecimento, entre eles as Jornadas de Junho, artigo de autoria do professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Lincoln Seco. A primeira surpresa é que um movimento que não foi convocado por nenhum partido político, por nenhum sindicato, nenhuma entidade estudantil, tomou dimensões enormes. Acho que também um outro aspecto importante desse movimento é que ele começou como uma tradicional manifestação de protesto contra a tarifa, o aumento da tarifa em São Paulo, para um movimento de massas com uma pauta indefinida. O quinto grande ato contra o aumento das passagens teve ampla adesão popular. 250 mil pessoas em diversas cidades do país foram às ruas para protestar. Além de um marco na história das manifestações populares no Brasil, o ato do dia 17 de junho também caracterizou a transformação do movimento. Nós vimos, num primeiro momento, a bandeira da tarifa zero agregar o descontentamento da população, não só contra a tarifa, evidentemente, é contra as péssimas condições dos serviços públicos de um modo geral. Mas, num segundo momento, quando o movimento se massifica, na verdade, nós temos coisas novas. Por exemplo, o MPL, ele é apartidário, mas não é antipartido. O movimento posterior tentou ser antipartidário. Aqui na Avenida Paulista, a manifestação se dividiu claramente em duas. Uma, aqui à esquerda, que não quer os partidos, e do outro lado, os partidos políticos. De certa forma, isso quer dizer que é uma negação da política. Então, você nega a política. Agora, eu e todas as pessoas devem saber, se amadurecerem, que, na realidade, a política é parte constitutiva da nossa vida. Agora, dizer, não somos politizados, não somos partidários, não temos nenhuma representação e as nossas reivindicações são as mais variadas possíveis, vão de A a Z, se ao mesmo tempo representa um frescor primaveril para esse movimento, num segundo momento, pode representar o seu esvaziamento. O movimento de junho demonstrou a insatisfação popular com as instituições públicas e civis, até aquelas que normalmente organizam manifestações, como partidos políticos e sindicatos. No dia 30 de agosto de 2013, trabalhadores de diversas categorias se reuniram aqui em frente ao MASP no Dia Nacional de Paralisação e Mobilização. As pautas todas muito importantes. Mesmo assim, essa mobilização não trouxe tanta gente para as ruas como nas manifestações de junho. Já havia uma certa movimentação das centrais sindicais e do movimento sindical em relação a algumas questões que dizem respeito aos trabalhadores, né? Principalmente na diminuição de jornada, principalmente na questão do fator previdenciário, principalmente na questão de vários projetos políticos que retiram os direitos, que visam retirar os direitos dos trabalhadores. Aí nós temos que analisar também como é que isso repercute em termos de sociedade. As repercussões desses escândalos, entre aspas, políticos, que se referem a determinadas pessoas e não a instituições, são muito maiores. No fundo, todas as mobilizações querem uma coisa, querem melhoria dos serviços públicos, saúde, de educação, de transporte. E isso está associado também aos direitos trabalhistas, à ampliação dos direitos trabalhistas, a redução da jornada, fator previdenciário. Então, acho que tem tudo a ver. O povo na rua é muito bom, porque é na rua que a gente amplia direitos. É surpreendente que tanto as centrais sindicais, quanto os partidos, entidades estudantis, não tenham conseguido ir efetivamente para as ruas. Eu não acho que isso seja bom, porque quando nós vemos, por exemplo, uma manifestação em que a maioria esmagadora das pessoas era composta por jovens, e nós nos perguntamos onde está, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, que praticamente dirigia o movimento contra o impeachment do Collor, isso é algo preocupante. Não que essas entidades devessem agora dirigir os protestos de junho, mas elas tinham que estar lá. Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 3,00.
e a medida se repetiu em quase todas as cidades do país onde houve manifestações. Além disso, a presidente Dilma Rousseff faz um pronunciamento trazendo propostas para o país como resposta às manifestações. Essa mensagem direta das ruas comprova o valor intrínseco da democracia, da participação dos cidadãos em busca de seus direitos. Mas a postura do poder público não foi o suficiente para satisfazer a população. Essa manifestação são sobre os gastos demasiados, as escolhas erradas nos investimentos. A população quer participar e quer dizer efetivamente aonde é o interesse da sociedade. Acho que a gente teve um saldo muito positivo, que a gente finalmente conseguiu uma vitória vindo das ruas, que é uma coisa que não acontece faz muito tempo, que a população nem sabia que tinha esse poder. E aí isso abre um precedente. Você tem uma tirania, você não tem uma democracia. Nós estamos muito longe de termos uma democracia no Brasil.